Voltando aqui então com a segunda parte do desenho do olho para desenho artístico. Note que o resultado ele acaba parecendo um desenho realista, né? Mas a ideia não é fazer desenho realista, né? É porque automaticamente você, com a prática, você começa a detalhar tanto o desenho que ele fica muito aproximado da imagem, né? Bem detalhado. Isso é natural de cada artista. Mas note que, pela forma que estou desenhando, é desenho livre, né? Sem a necessidade de fazer o grid, sem necessidade de mesa de luz. A ideia central é você desenhar partindo da referência. Então, assim, notar, né? Notar pontos específicos na imagem. Isso para qualquer imagem. Ligar um ponto a outro. Por exemplo, o que está alinhado, né? Normalmente para o desenho do olho você enxerga como um todo. Como eu falei anteriormente, entre o olho e a sobrancelha existe uma distância, existe um alinhamento. Então, assim, você seguindo esses pontos, né, fazendo lá seu esboço e analisando, você consegue ter um bom resultado, deixar o desenho bem alinhado. Nesta etapa, eu analisei a distância do olho, passando pelo o nariz, né, e associei uma distância. E fiz a primeira marcação, né, a distância de um olho para o outro olho. Da mesma forma, a sobrancelha, né? Partindo de uma sobrancelha que eu já fiz, eu consigo ter uma noção da distância da outra sobrancelha. Consequentemente, a distância da sobrancelha para o olho. Claro, do esboço. Nessa etapa do desenho, se você notar que não está alinhado, o tamanho não está bom, né, em comparação à referência, o tamanho do olho. Digamos que você desenhou o primeiro olho e quando foi desenhar o segundo olho você notou que ficou muito pequeno. Apaga. O esboço é para isso. A ideia do esboço é você fazer várias marcações. A exemplo do primeiro vídeo, eu faço um esboço direto. Esse esboço já é para quem tem a prática de desenho, né? Mas normalmente, quando eu vou fazer um retrato, desenho artístico, eu faço uma linha, a linha central, né? Tanto a linha vertical, marcando a referência do nariz, como a outra linha horizontal, que é a referência da sobrancelha ou dos olhos. Eu prefiro fazer diretamente a marcação dessa linha horizontal com referência para os olhos. Neste momento eu já consegui fazer o desenho, né? A marcação do desenho do olho com a sobrancelha. Próximo passo é fazer marcações de sombra. Seria blocar, né? Blocar o desenho feito. Eu começo a expandir, né? Um pouco a sombra, descendo um pouco para o nariz e também a parte entre a sobrancelha e o olho e um pouco da testa. Como a ideia nesse vídeo é fazer olhos, desenhar olho, mas é legal, às vezes você, como eu falei antes também, reforçando, desenha o olho, desenha a sobrancelha e deixe a sombra, a marcação de sombras, né, das áreas da testa, pegando um pouco do nariz também, para não ficar aquele desenho do olho no vazio. Como os dois exemplos acima, né? Esse olho da esquerda, note que praticamente eu peguei toda a parte oblicular do olho, né? Que é bem legal de se fazer. E o outro olho também, desse desenho acima.
Note que tem um pouco da testa, um pouco ali da lateral do nariz, né? E umas sombras laterais. No desenho eu continuo blocando. Com relação aos materiais, lápis 4B. Utilizei para o esboço o lápis 7B e 8B. Eu gosto de usar esses lápis para esboço, mas claro, sem forçar no papel, porque é um lápis que vai marcar muito. Então assim, eu uso sem pesar no papel, de forma suave. Para fazer as linhas do desenho que serão necessárias, eu dou preferência a usar o 4B ou o 7B, se o 7B estiver com a ponta afiada. O 7B estando com a ponta afiada, tanto o 7B como o 8B é bom para fazer linhas, né? Se você quer uma linha mais escura. Para esse desenho eu alternei tanto o 4B como o 7B para fazer as linhas. Faço ali a marcação principal do olho, né? Deixo ali um pouco da luz, que vai ser a marquinha do brilho da luz. Marco o centro do olho. Começo a fazer também algumas marcações expressivas dentro do olho, que vão ficar, mesmo que eu faça a sombra depois, essas marquinhas vão ficar, vão prevalecer. Com um único lápis você consegue ter um bom resultado, mas é bom que você tenha no seu material várias graduações de lápis, né? Não só várias graduações, como também outras marcas. É legal você ter outras marcas e você consegue perceber a diferença de um lápis para o outro, de uma marca para outra. Eu gosto de usar várias marcas, eu não tenho marca favorita, mas assim, ultimamente eu venho usando muito os lápis da Faber-Castell, que são excelentes, e os lápis da Staedtler, que são ótimos também. Consigo bons resultados com esses lápis. Mas às vezes com um único lápis eu consigo fazer um desenho com vários tons, né? Vários tons, vários tipos de traços. Então assim, mas eu gosto de ficar variando os lápis. Às vezes para fazer uma linha, fico alternando, né? Faço uma parte do traço com 4B, continuo esse mesmo traço com 7B e assim por diante. Mas claro, que você também consegue com um único lápis ter vários resultados, né? Então assim, mas é legal para você conhecer os materiais, né? Conhecer os lápis. Usando o esfuminho aí mais uma vez, voltando com o lápis, né? Fica essa alternância, né? Porque o desenho ele é feito por etapas, como se fosse uma construção, né? Serão várias camadas, várias etapas, até o objetivo final. Na verdade, o objetivo final. Mas quando você faz um desenho com o seu estilo, chega um momento que você se empolga e assim, quer explorar ao máximo, né, os detalhes, como se não tivesse fim. E isso no desenho é legal. Em que momento você vai terminar esse desenho? Em que momento você vai concluir tal detalhe, deixar como você quer até alcançar o resultado que você quer? Isso é expressão, né? O desenhista tem que expressar no desenho. Note que poucas vezes eu utilizei os materiais complementares, né? Para o desenho a lápis, que são o esfuminho, usei poucas vezes. Nesse momento aí, por exemplo, para detalhar uma sombra, né? Marcar o papel de alguma forma, né? Marcar o grafite no papel de alguma forma.
com esfuminho ou com pincel. Para algumas partes pincel, para algumas partes esfuminho. Normalmente eu uso pincel para pelos, né? Faço ali a marcação da sobrancelha ou cabelo, algum tipo de pelo, e começo a finalizar com o pincel. E o esfuminho eu uso mais para espalhar mais um pouco do grafite, né? Espalhar um pouco do grafite no papel. Papel também muito importante para fazer sombra, né? Sobre o grafite. Esses são materiais complementares, muito importantes. Nesse desenho eu utilizei pouco a lapiseiras, né? Costumo usar a 05 e a 07. Pretendo ter outras depois, mas assim, consigo bons resultados com a lapiseira 05 e a 07. A lapiseira ela dá um traço mais preciso, mas que usei pouco para esse desenho aí. Mas quase sempre estou usando a lapiseira. Esse detalhe aí que eu fiz agora é o pincel, né? Eu dou umas batidas no papel com o pincel. Não só eu fico espalhando a sombra com o pincel, como também em alguns pontos dou umas batidas. Umas batidas no grafite. É uma forma também de marcar, né? Algum detalhe específico. E nessa etapa do desenho, ele já está praticamente feito, né? Os traços já estão marcados. Vai ter muita alternância de material, né? Lápis, pincel, espuminha, papel. Fica essa alternância. E a melhor coisa que tem é você desenhar do seu jeito. A ideia desse vídeo aqui é você ter noção do que é possível, né? Você evoluir no desenho. Conhecendo os materiais, testando, utilizando, você acaba dominando e tendo o favorito, né? Tal material é favorito, gosto muito de tal lápis, utilizo tal pincel, tal borracha. Para um desenho artístico não há necessidade de você marcar todos os cílios. Só os que estão, né, extremamente visíveis, né? Mas você não consegue, você não vai, você até consegue ver, mas não é obrigado que você desenhe todos os cílios, né? Detalhes de rugas. Você só vai especificar o que está em evidência, né? Aquilo que não está em evidência você não tem necessidade de desenhar. Mas o que está em evidência em um rosto, por exemplo, isso faz com que aquele rosto tenha uma característica específica. Voltando aos cílios, você vai marcar aqueles que estão mais expressivos, né? Aquele que está bem destacado. Aí você consegue fazer a marquinha com o lápis ou com a lapiseira, joga uma sombra por cima. Se você acha que pesou demais na sombra, vem com a borracha limpa-tipos e clareia aqueles detalhezinhos que você deixou muito escuro. Ou se tiver que clarear mesmo, né, algumas partes. A borracha limpa-tipos é top para esses detalhes. Tanto para clarear a sombra, como para realmente apagar aos poucos, né? Tal detalhe para você deixar no tom que você quer. Nesta etapa do desenho, né, já estou marcando a sobrancelha, né? A ideia, no desenho realista eu consigo detalhar bem os pelinhos, né? Como se fosse pelo a pelo. Mas no caso do desenho artístico eu também consigo fazer uma marcação, mas sem aquela necessidade de
tem tal pelinho aqui, vou ter que fazer. Não é necessário. Faz uma marcaçãozinha com traços, de acordo com os fios, né? Com a direção que eles estão. Se estão indo ou voltando, você tem que caracterizar dessa forma. Após fazer a marcação dos pelos, não tem erro. Pincel. Esfrega o pincel que o resultado sai excelente. Após a sobrancelha, né? Praticamente ela está feita já. Esse é o design da sobrancelha, de acordo com a referência. Faço um pouco mais da marcação, como eu falei anteriormente, a marcação da testa, né? Não a testa completa, claro, que a ideia aqui é desenhar o olho e os seus... que vai complementar o olho, né? Que é a sobrancelha, a marcação do nariz ali. Faço a ligação, né? Conectando um desenho ao outro. Ó, papel. Importantíssimo. Dominar o papel, né? Para sombrear. Para esses detalhes mais maiores assim, o papel é excelente. Para detalhes menores, você vai usar o esfuminho. E para espalhar sombras de pelo, cabelo, o pincel é o ideal para esses detalhes aí. Levando a referência, né? E sempre quanto possível, pratique. Se possível, repita a mesma referência. Você notará, né? Após repetir um desenho, você terá um outro ponto de vista, diferente do que você teve da primeira vez que desenhou aquela imagem. Então, assim, desenhar é prática, né? É hábito, é repetição. Compartilhem os seus desenhos e vejam a evolução, né? Dos seus trabalhos. Chegando aqui no final do desenho, né? Desde já peço que deixem o like se estão gostando desse conteúdo e se inscrevam nesse canal. É um canal novo, né? Que eu vou estar explorando sempre que possível, né? Para deixar dicas, postando também alguns desenhos, algumas coleções que faço. E é isso. Bora desenhar. Nessa etapa, que é a última, é só para revisar detalhes finais, né? Realçar alguns detalhes e já finalizando já, deixando ali reforçando algumas marcas mais expressivas do rosto, pontuando alguns detalhezinhos, né? Que são importantes para ficar próximo da referência. E é isso. Concluindo aqui esse pequeno estudo, né? Do desenho do olho. Para essa folha eu vou encaixar ainda mais uns 2 desenhos de olho, que eu vou estar postando brevemente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!